Então, boa noite a todos. Estamos iniciando a nossa aula de hoje e, como vocês sabem, a gente sempre grava as nossas aulas aqui, que são feitas de forma online. E se você continuar aqui nessa sala, então quer dizer que você consente com a gravação desse material e do conteúdo aqui de todo mundo que está aparecendo. A gente fala isso em respeito aos direitos de cada um em relação à Lei de Proteção de Dados, Lei Geral de Proteção de Dados, tá bom? Se você tiver acesso a esses dados, a essa gravação, a gente pede também que você faça uso só para você e não distribua isso para outros. E queria, então, dar boas-vindas a todos, dizer que, mais uma vez, estamos aqui para compartilhar um pouquinho de conhecimento com vocês, continuando esse assunto que vai falar sobre manobras em subestações, dizer também que as perguntas de vocês são muito bem-vindas, são muito importantes para a gente, vocês participarem, enviarem suas dúvidas. Então, pessoal, o que a gente vai ver hoje aí? Vai continuar falando sobre manobras e, especialmente agora, falar sobre isolação. E quando a gente fala de isolação, a gente sempre se baseia nas determinações da NR10. E dentre as coisas que a NR10 determina para que a gente possa fazer um procedimento seguro de trabalhos no sistema elétrico de potência, é a identificação da instalação a ser desenergizada. Então, antes da gente começar a fazer qualquer manobra, fazer qualquer tarefa, a gente vai localizar a instalação elétrica que será desenergizada, ou seja, a gente vai determinar quais equipamentos vão ter que ficar desligados e desenergizados, e envolve equipamentos, circuitos elétricos, áreas envolvidas também, que vão ter que ficar, digamos, totalmente protegidas para que os trabalhadores possam fazer o serviço com segurança. Então, a primeira etapa é essa, no planejamento, a gente fazer uma correta identificação do que vai ter que estar desenergizado. Então, a NR10, ela diz isso como etapa necessária no planejamento da atividade, mesmo que seja um planejamento assim de curto prazo, como uma coisa de urgência, até mesmo uma manobra que vai precisar ser feita numa condição de emergência. Antes de trabalhar, a gente tem que identificar a instalação que vai ter que estar desenergizada para a gente fazer o trabalho, ok? É imperativo fazer isso. Pode passar, Sandra. Muito bem. E, para a gente garantir a segurança na isolação, olha aí duas expressões destacadas, né? Garantir a segurança na isolação. Para a gente fazer isso no equipamento elétrico, é necessário a gente considerar outros equipamentos e seu estado de operação e condição no campo, e os diagramas operacionais, conforme a NR10 determina. O que isso quer dizer, pessoal? Bom, a gente tem que, para garantir a segurança, quando a gente está elaborando uma isolação, quando a gente está vendo o que vai ter que estar desligado e isolado, a gente vai ter que ver a condição do equipamento no campo. Não só no diagrama. No diagrama é importante a gente ver qual é o equipamento que eu vou desligar, que disjuntores, seccionadores eu vou ter que abrir, sim. Mas eu também tenho que ir no campo para eu ter certeza que as condições em campo vão me garantir a segurança. Só olhar no diagrama não é suficiente. Só olhar no campo também não é suficiente. Eu preciso fazer as duas coisas. O diagrama ele vai me dar uma boa noção do que tem que estar aberto para isolar aquele equipamento, mas eu também preciso ir lá no campo e ver, será que tem um outro equipamento próximo que o diagrama não está me mostrando? Será que tem algum equipamento do lado? Será que em algum lugar onde os colaboradores que vão estar executando o serviço, eles vão se posicionar uma máquina, entrar com algum equipamento que vai acabar gerando um perigo para as equipes? Então, essas coisas eu só consigo identificar no campo. Então, para eu garantir a segurança na isolação, eu preciso ver diagrama, mas também preciso conferir as condições no campo. E aí, eu tenho que garantir que aquela isolação é segura. Então, veja, nosso papel, quando está elaborando a isolação,
trabalhar de uma maneira que garanta a segurança, que garanta a vida daquele trabalhador que está lá. Então, dá para a gente ver que o procedimento de isolação, ele é muito importante. Quando a gente faz isso, ou seja, aborda dessa forma esse assunto de isolação, faz uma isolação adequada, a gente previne os acidentes. A gente consegue dar segurança para quem vai trabalhar, se a gente é um operador de sistema, e a gente consegue também ficar tranquilo com aquilo que a gente fez, né? Tranquilo com o trabalho que a gente fez, certo? Dá para a gente ir para casa e dormir tranquilo, sabendo que a gente tomou todas as medidas para assegurar a vida e a segurança daquelas pessoas que vão estar trabalhando lá no final de semana, na madrugada, seja lá que horas for. Seguindo em frente. Então, para que a gente consiga fazer isso, determinar os pontos de isolação, a gente precisa elaborar a lista de equipamentos que vão ter que estar isolados e as suas condições operacionais. Por exemplo, vamos supor que eu preciso trabalhar num transformador e num barramento. Então, eu vou listar o transformador, eu vou listar o barramento e eu vou dizer como que eles têm que estar. Olha, o transformador e o barramento, eles vão ter que estar isolados. Ou eles vão ter que estar isolados e aterrados por meio de chaves de aterramento. Então, eu tenho que escrever como que eu vou precisar daquele equipamento. Dependendo do serviço que eu vou fazer, se eu não tiver nenhum trabalho em parte ativa, dependendo da característica, às vezes eu não preciso fazer o aterramento. A gente vai ver isso mais à frente, um pouco mais de detalhe. Mas eu já tenho que determinar, no meu planejamento, na minha elaboração do documento, a condição operacional daquele equipamento ou como ele deve estar. Então, eu descrevo, né, como que esses equipamentos têm que estar, isolados ou isolados e aterrados, e escrevo lá como que vai ser essa isolação. Por meio de quais pontos eu vou fazer essa isolação? Que equipamentos eu vou ter que abrir, isolar, colocar bloqueios, cartões de segurança, por exemplo, para que eu possa garantir essa isolação? Tem que estar tudo anotado, tem que estar tudo elencado nesse campo. Eu vou precisar fazer aterramento temporário? Que outras medidas de segurança também vão ser necessárias para eu garantir essa isolação? Então, tudo isso fica escrito no documento. Tá? Então, no planejamento, eu escrevo a condição do equipamento e como eu vou conseguir levar esse equipamento para essa condição. Quais são os dispositivos que vão ter que estar abertos e bloqueados, ou por onde que eu vou fazer os aterramentos, para que eu possa fazer na hora, no dia, a manobra, respeitando essas condições que já foram previstas. Até o momento, alguma dúvida aí, pessoal? Podemos seguir? Podemos, né? Legal, então vamos em frente. Então, temos aí uma questão para vocês, ó. Pensem aí que eu vou precisar trabalhar na unidade geradora 1 e no TR1. Sandro, será que você conseguiria passar envolver aí eles com aquele lapisinho? Aí, cara, eu não sei usar esse lapisinho. Isso, é isso aí, aí, vai. Lapiseira, vermelhinho, isso aí. Caneta. Aí, pronto. Qual? Aí, é o TR1 e a unidade geradora 1, é onde eu vou trabalhar. Isso aí. Beleza. Então, ó, quais são os pontos de isolação necessários para eu executar serviços em parte ativa, é claro, subir no transformador, ir lá no estator do gerador, abrir o gerador? Quais são os pontos de isolação necessários para eu trabalhar aí? Quero a ajuda de vocês nessa parte aí, pessoal. Quero a participação de vocês. E aí? Como é que eu faço para isolar? Beleza, Ana Beatriz aqui já botou a seccionadora 911 e a seccionadora 913. Quem concorda com a Beatriz, quem discorda, quem acha que não é necessário, ou tem que ter mais coisas, que mais? Quem pode complementar ou até corrigir essa sugestão aí da Beatriz para a gente fazer essa isolação? Galera, vocês
Estão com medo, né, da responsabilidade de isolar. Ih, a Ana Beatriz vai até fechar 915. Opa, entendi. Essa isolação aí da Ana Beatriz está certa, pessoal? O que vocês acham? Vamos lá, vamos raciocinar em cima do que a Ana Beatriz sugeriu. Olha o que ela sugeriu. Ela sugeriu abrir a seccionadora 911, 913, não é isso? E fechar 915. Você quer fechar 915, Ana Beatriz? Talvez. Isso. Bom, vamos lá. Ó, vamos começar, já vamos começar pela 915. Concordam que a seccionadora 915 é um caminho elétrico entre o barramento e o local onde vai ser o trabalho? Vocês concordam com isso? Concordo. Celso concordou. Então, na verdade, a seccionadora 915, ela vai ter que ficar aberta. Ela não vai poder ser fechada. Se eu fechar 915, eu pego a tensão que está lá no barramento e jogo no transformador e no gerador. Ou pelo menos no transformador, onde o pessoal vai estar trabalhando. Ah, tá. Pensei em isolar o equipamento no segundo barramento, mas eu devo ter confundido. Exato. É o que vai estar para baixo ali da seccionadora 915, 911, que tem que ser isolado. Então, já vimos que um dos pontos de isolação é a seccionadora 915. Ela vai ter que estar aberta. Legal. Aí a Ana Beatriz sugeriu abrir também a 911 e a 913. Concordam com ela? Já vimos que a 915 tem que estar aberta e bloqueada. O Thiago concordou, o Luiz concordou, legal. Se eu abrir essas seccionadoras, essas três seccionadoras, 911, 913, 915, ao G1 e o trafo 1 estão isolados? Não. Por quê? Por quê, Celso? Eu já posso dizer que você acertou. Não está isolado. Mas por que não está? Por causa do serviço auxiliar? Perfeito, excelente, Celso. Isso aí. Tá vendo uma tensãozinha lá por baixo, ó, do serviço auxiliar? Uma tensãozinha marota ali vindo pelo terciário do transformador? Qual seccionador eu tenho que abrir também? Além dessas três que vocês já falaram. 911, 915, 913 e, para isolar o terciário. Vai lá, Celso, que você está indo muito bem. É a 2011, seccionadora 2011. Exato. Aí, eu impeço que haja uma reenergização, uma possibilidade de energização vinda do terciário. Então, vamos lá, vamos no raciocínio. Eu já impedi uma energização que pode vir pelo barramento de 138 kV lá de cima, vermelho. Perfeito. Perdão, não é 138 não, ali é 500 kV, que essa cor aí é do ONS. Essa é a cor do ONS, 500 kV é vermelho. Então, eu já estou impedindo que venha uma energização oriunda do 500 kV, quando eu abrir essas três seccionadoras, 911, 915, 913. Pelo 500 kV não vai ter caminho elétrico, para onde o pessoal está trabalhando, ok? Pelo terciário, eu já tomei medidas também, alistando a seccionadora 2011 dentre os pontos de isolação. E aí vem a pergunta: está isolada a unidade geradora 1 e o trafo 1? Não. E agora? Por que, Celso? Por causa do gerador, tem que abrir a seccionadora 2711. Boa, interessante. Então, se eu abrir a seccionadora 2711, eu vou impedir que uma tensão eventualmente ali produzida no gerador, se esse gerador rodar, vamos pensar que é uma hidrelétrica, né? Se alguém lá abrir uma comporta e esse gerador rodar e tiver excitado, eu vou impedir que essa tensão do gerador chegue no transformador. Abrindo a seccionadora 2711, eu garanto isso, ok. Só que o meu serviço também é no gerador, não é só no trafo. Perceberam? Eu também tenho serviço no gerador.
Então, abrir a seccionadora 2711 não é suficiente. Eu tenho que impedir o gerador de rodar, de girar. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que instalar bloqueios mecânicos na unidade geradora, com portas, bloqueios, fechar válvulas, de forma que o gerador fique impossibilitado de girar e assim produzir energia, certo? E aí eu não preciso fechar a seccionadora 2711, porque se eu impeço o gerador de ser uma fonte de tensão, então não vai vir tensão aí pela unidade geradora 1. Concordam comigo ou não? Certo, concordo. Beleza. Então vamos lá. Pontos de isolação até agora. 911, 915, 913, 2011 e bloqueios hidráulicos, válvulas, quaisquer que sejam as isolações que eu precise para impedir que o gerador seja uma fonte de tensão. Está isolado, pessoal? E agora? Vai lá, Celso, que você está indo muito bem. Estou gostando muito do teu raciocínio. Fica com medo não, rapaz. Pode falar, você está indo bem. Não vai Está morrer isolado. ninguém. Tá isolado, não tá? No papel. Tá, no papel tá. Agora Tá tem no que papel. ver lá no campo se tem alguma fonte que possivelmente pode energizar o trecho lá. Isso aí. O Luiz falou aí, bloqueio e cartão de segurança. Verdade. Vamos pegar essas duas coisas que foram comentadas aqui, que foram certíssimas. Então, não está isolado, por quê? Primeiro, pelo que o Celso falou, a gente também tem que ver no campo se... Será que não tem um bay do lado ali do transformador? Será que não tem um equipamento próximo do transformador? Que onde eu vou trabalhar vai precisar isolar também, que o diagrama não está mostrando? Então, essa é uma preocupação que eu tenho que ter. Mas a gente diz assim, eletricamente está isolado. Quando a gente faz essa análise aí, eletricamente está isolado, tá? Mas a gente tem que ter sempre essa preocupação, que pode ter alguma coisa próxima, fisicamente perto, que o diagrama não tem a capacidade de nos mostrar. Então, alguém tem que ir lá no campo e validar isso. Ah, não, realmente, isolando aqui, isolando ali, não tem nada por perto, vai dar para a gente trabalhar com segurança aqui nesse trecho, nessas instalações aqui. Legal. Segunda coisa, que foi muito importante também, que o Luiz Carlos falou. Não está isolado se eu só abrir a seccionadora. Eu preciso, além de abrir, bloquear e colocar cartão de segurança. Aí eu considero que está isolado. Então, só abrir a seccionadora não é considerado uma isolação. Nem de acordo com a NR10. Então, para eu conseguir dizer que está isolado, que pode subir, pode trabalhar, eu preciso fazer mais do que isso. Eu preciso também bloquear esses pontos e colocar cartão de segurança. Aí sim, está isolado. Beleza? A Ana Beatriz botou mais uma questão aqui, ó. Quais são as vantagens de impossibilitar o gerador e não seccionar a 2711? Ou eles são equivalentes? Então, é o seguinte. Eu também vou estar trabalhando na unidade geradora 1. Entendeu, Ana Beatriz? Então, eu já tenho que impossibilitá-la de girar. Se eu já vou impossibilitar ela de girar, já vou fazer bloqueios mecânicos no gerador, de forma que eu garanta que ela não vai ser uma fonte de tensão, uma fonte de energização, então eu posso dispensar a abertura da 2711. Eu já estou bloqueando mais para baixo, direto na fonte, uma eventual energização ali por baixo. E eu vou ter que trabalhar no gerador. Se eu não precisasse trabalhar no gerador, se eu fosse trabalhar só em cima, só no TR1, eu até poderia abri-la, seria uma opção. Mas eu também vou ter que garantir a isolação da unidade geradora. Tá? Então, assim, não são equivalentes. Não são equivalentes. Só a 2711, nesse caso, não basta, não bastaria. Por isso a gente optou por isolar lá embaixo no gerador, com bloqueios mecânicos e tudo mais. Esclarecido, Beatriz? Beleza. Então, eu só queria fazer uma observação com vocês. Ó, tem uma seccionadora a mais aí.
a gente está abrindo a 911, a 913, a 915, a 2011 e botando bloqueios mecânicos no gerador. Tem uma seccionadora aí que não precisa estar aberta, bloqueada com cartão de segurança. Quem sabe qual é? Não necessariamente, né? Tá a mais essa isolação aí. 911. Não precisava, não. Boa, Celso. Pensa comigo. Será que se eu abrir só a 911, eu não consigo dispensar a 913? Ou se Tá bem. eu abrir só a 913, eu não posso dispensar a 911? Isso. Concorda? Então aí pode ser uma ou outra. Uma ou outra. Como que a gente costuma praticar na transmissão, tá bom? Eu sei que tem outras empresas que vão ter outros critérios por outros motivos. Na transmissão, como é que a gente consegue, o que a gente pratica? A gente isola sempre pela de fora. E a gente vai falar o porquê um pouquinho mais à frente aí, vai ter um exemplo. Então, nesse caso, a melhor prática na transmissão seria a gente abrir a 911 e não precisaria abrir a 913. Então, vocês concordam comigo que eu abrindo a 911, a 915, a 2011 e botando de bloqueios no gerador, tá isolado? Abrir, bloquear e colocar cartão, né? Só para ficar claro. Tá isolado? Não precisa da 913? Convenci vocês ou não? Vocês estão inseguros de subir agora? Que a 913 não tá mais. Me convenceu, me convenceu. Beleza, né? Qualquer um de nós aí com essa isolação subiria. Então, beleza. Então, pessoal, o que a gente fez aí, tá? O que a gente acabou de fazer? A gente acabou de fazer um exercício prático de determinar a instalação a ser desenergizada. Estamos trabalhando em R10. Então, vimos aí que é o G1 e o trafo 1, é isso que precisa. Fomos lá no campo e vimos, para eu trabalhar na unidade geradora 1 e no transformador 1, eu só preciso isolar eles mesmo. Não tem nada aqui perto, não tem nada com proximidade que vá trazer perigo para a equipe. Então, determinamos a instalação que vai ser desenergizada. Determinamos também o que tem que estar aberto, disjuntores, seccionadoras, que vão ter que estar abertos, o que vai ter que estar bloqueado, ou, indo mais além, né? Bloqueado, um cartão de segurança, para trabalharmos com segurança, certo? Então, vamos resumir aqui o que a gente viu, só para a gente reforçar. Pode passar um slide aí, Sandro. Para isso, um segundo, deu zero. Caramba. Que tá dando? Beleza. Ó. Então, olha a isolação que a gente vai anotar no documento que a gente determinou. Seccionadora 915, 911, 2011 e bloqueios mecânicos da unidade geradora 1. Assim, nós isolamos a unidade geradora 1 e o TR1. Perfeito? Então, o que a gente faz? A gente impede, a gente parte de onde vai ser o trabalho e quais são os caminhos possíveis de ocorrer uma energização, mesmo que seja uma energização inadvertida, mesmo que seja uma energização não intencional. Então, eu parto da onde eu vou trabalhar e verifico todos os caminhos onde é possível ocorrer uma conexão elétrica entre o local onde o pessoal está trabalhando e as outras áreas energizadas. Então, é assim que eu faço, entendeu? Vou sempre olhando ali, conferindo o diagrama do local, para eu ver todos os meios possíveis e impedir que esses caminhos, digamos assim, sejam possíveis de energizar no local ali onde eu estou trabalhando. É assim que a gente faz uma isolação. Mais uma dúvida aqui. Essa escolha entre a seccionadora 913 e a 911 é possível somente porque vamos operar também na UG1 e não há caminho elétrico na 913, ou essa escolha acontece também se a operação fosse somente do TR1. Se o serviço fosse só no TR1, eu também poderia optar só pela seccionadora 913 ou só pela seccionadora 911. Por quê? Porque aí a gente está falando de um caminho elétrico que está vindo lá pela barra de cima, tá vendo? Pela barra de 500 de cima, tá vendo? Esse ramo aí, ó, esse caminho elétrico
que está vindo pelo barramento de cima, eu tenho que impedir de alguma forma que chegue onde eu vou trabalhar. Então, seja lá se fosse só o TR1, seja lá se fosse TR1 e o G1, eu preciso escolher um dos dois para fazer a isolação. Deu para esclarecer? Ok. Legal. Vamos em frente, Sandro. Nada. Aí, Show. Bom, em que sequência os equipamentos de uma função transmissão devem ser manobrados? Então, gente, vamos pensar nessa linha aí, ó. Tá vendo aí a LIMARC? LIMARC quer dizer linha de interligação Marrocos-Quênia. Legal? Então, pensa que a gente quer isolar a linha de interligação Marrocos-Quênia. E vamos partir do princípio que nós estamos na estação Marrocos. Essa aí seria Marrocos, Sandro? Ou seria Quênia? eu não sei. Vamos supor que essa estação... Oi? Tanto faz. Tá. Vamos supor que esse terminal aí é o terminal Marrocos. Bom, então, como é que eu vou fazer para manobrar essa linha de forma a eu conseguir isolar? Como é que eu faço essa isolação? Alguém tem uma ideia? Primeira coisa, agora, você deixa eu fazer uma pergunta para eles aí. Quem viu o vídeo lá no YouTube lá, sobre manobra, sobre o diagrama, como entender um diagrama, primeira coisa, vocês têm que imaginar o que está fechado, o que está aberto nesse diagrama, é a primeira coisa. Para falar de manobra, tem que partir de alguma coisa. Então, vocês têm que olhar para esse diagrama e entender o que está fechado e o que está aberto. Tá? Porque aí daí você vai pensar em isolar a linha. Beleza? Muito bem. E aí, clareou ou não? Depois que o Sandro falou essa... Ih, ó, o Luiz já botou aqui algumas, ó. Abrir a seccionadora 9523, 9521 e o disjuntor 9528. Muito obrigado, Luiz, pela sua contribuição aí. Vamos trabalhar essa sugestão do Luiz. Vamos entender primeiro a condição inicial dessa manobra. Concorda comigo que tudo que a gente está vendo aí nesse diagrama, exceto a chave de aterramento 9510T, tudo está fechado? Vocês concordam ou discordam? A linha está operando, a linha está ligada. Tudo que a gente está vendo aí, que está indicado no diagrama, está fechado, exceto a chave de aterramento 9510T. Concordam comigo ou discordam? A gente Concordo. está vendo... beleza. A gente está vendo um diagrama, mas é diferente se a gente estivesse vendo o sistema de supervisão e controle. Se a gente estivesse vendo esse equipamento no sistema de supervisão e controle, a gente estaria vendo tudo fechado. Mas aqui não. Aqui é um diagrama, então está mostrando eles na posição aberta. Então, beleza. Já concordamos que estão todos os equipamentos fechados. Aí o Luiz, ele deu a seguinte sugestão. Abrir as seccionadoras 9523, 9521 e o disjuntor 9528. Mas eu quero fazer uma pergunta para o Luiz. Luiz, quando a gente fala de em que sequência os equipamentos de uma FT devem ser manobrados, como é que você poderia melhorar essa resposta? Levando em conta que há uma sequência de equipamentos a serem manobrados. Tem alguma coisa assim que você aprimoraria na tua resposta? Ou alguém poderia, de repente, aprimorar, incrementar a resposta do Luiz? Tá. Beleza, vamos lá. Vamos supor que eu faça que nem o Luiz está mandando. Letra por letra. A linha está ligada. Luiz falou primeiro disjuntor agora. Ah, beleza, chegou aqui. Legal, perfeito. Primeiro disjuntor. Ótimo. Pô, justificou, né? Ainda disse o porquê. Agora sim, Luiz Carlos. Perfeito. Então, quando eu vou manobrar um equipamento, eu começo desligando o equipamento pelos disjuntores e depois eu vou pensar em abrir as seccionadoras. Depois que o equipamento está desligado, desenergizado e assim por diante. Aí sim eu passo para as seccionadoras.
E nesse caso dessa linha, o que a gente tem que levar em conta? É uma linha de transmissão, certo? Quantos disjuntores eu preciso manobrar para desligar essa linha aí no terminal de Marrocos? Será que eu preciso abrir só o disjuntor 9528? Sandro, depois você poderia abrir o simulador aí de manobras? Eu estou com ele aqui, mas não é o... Eu estou com ele aqui, mas é o Ganda. Deixa eu ver se eu abro. Mas vamos lá, Celso. Você tinha falado que alguma coisa aí. Tem que abrir os dois disjuntores. Tem que abrir o 9528 e o 9518. Perfeito. Muito bem, Celso. Então, observa que essa linha ela tem dois disjuntores. Ó. Eu posso trabalhar tanto trabalho com os dois disjuntores fechados, né? Até para que eu possa ter a tensão que vem do barramento de 500 kV ali por cima e também a tensão que vem pela outra barra de baixo. Então, é como o Celso falou. Então, eu vou ter que abrir os disjuntores 9518 e 9528. Todo mundo enxergou isso, pessoal? Se eu abrir só um disjuntor, a Ana Beatriz não enxergou, não tem problema não. A gente vai tentar abrir o Sandro vai tentar botar o eu vou abrir o Ganda aqui, tá? Abre isso, abre o simulador aí que aí você vai ficar mais fácil de entender. É a melhor aqui. Tá, beleza, vai lá. Show de bola. Legal. Ótimo. Só não consegue maximizar, será? Só um minutinho, vou fazer. Só um minutinho. Legal. Tá tranquilo, aí já tá bom. Acho que já tá bom. Ó. Vamos lá. Já tá bom já. Só um segundinho. Uhum. É porque só para não ficar muito... Pegar esse vão aqui, ó. Mas é que eu queria mostrar o barramento de baixo também. Ah, entendi. Então vou minimizar aqui. Porque o... Pronto. Isso. Ó. Vamos pensar aí, nessa linha, nessa LT, Uganda, Alemanha, circuito 1. Essa é onde o Santo está passando. Ó, legal. Observa que, como no exemplo que a gente está dando ali na apresentação de slides, ela tem dois disjuntores alimentando ela. Sandro, abre para mim, por favor, aí o disjuntor 12. O disjuntor D, UGA 12. Isso, abriu. Então, esse disjuntor estava fechado, ele abriu. Só eu abrir no disjuntor 12, eu não desliguei a linha, porque ainda existe outro caminho elétrico entre a barra 2 e a linha através do disjuntor D-UGA 11. Visualizaram isso, pessoal? Ó, olha onde o Santo está passando. Ó. Okay. Pronto. Viu só? Então, eu desliguei um caminho, abri um disjuntor de um caminho que vem pela barra 1, pela barra de baixo. Isso aí. Esse caminho aí, realmente, por aí está aberto o disjuntor. Mas não é suficiente para eu desligar a linha. Ainda está circulando corrente, a linha está ainda em operação. A linha está lá, ó, transmitindo potência. Para eu desligar a linha, de fato, para eu desligar esse terminal, eu preciso fazer o que agora? Abrir o disjuntor 11. Perfeito, Celso. Então, abri o disjuntor 11. Legal. Quando eu abri o disjuntor 11, agora eu não tenho mais caminho elétrico nesse terminal. Caminho elétrico, não. Eu não tenho mais fluxo de potência por esse terminal aí. Vocês concordam? Aqui você vai até ter tensão, tá? Isso aí. Só não tem fluxo. Exatamente. Não tem mais fluxo de potência. Aí, abrir. Porém, eu tenho que levar em conta que isso é uma linha de transmissão. Então, eu não posso me preocupar com a manobra só no terminal em Uganda. Tem um terminal lá do outro lado da linha que também precisa fazer parte dessa manobra. Vocês concordam? Okay. Sim ou não? Ok. Por exemplo, ó, até agora com a manobra que a gente fez, está indicando ali 500 kV na chegada da linha. Estão observando? Tá. Legal. Então,
eu tenho que fazer essa mesma manobra que foi feita aqui, eu tenho que fazer lá no outro terminal, de Alemanha. Suponha que esse outro terminal lá na SE Alemanha não é da minha empresa. É uma outra empresa. É um outro agente. Então, o que eu tenho que fazer para eu poder eliminar essa tensão aí na linha? Contactar a outra empresa. Pedir autorização para abrir. Exatamente. Na verdade, como o... Perfeito, Celso, seu raciocínio está certíssimo. Só vou fazer uma pequena Só que aí correção. é 500 kV, tem que fazer contato com a ONS, né? Exato. Vamos supor, só para a gente simplificar, tá tudo certo que você está falando. Só para a gente simplificar, imagina que o ONS já deu autorização para a gente desenergizar, desligar aqui, já autorizou outra agente lá desenergizar a linha. Vamos supor que está tudo autorizado pelo ONS já, está tudo coordenado com ele. Eu fiz a manobra do meu lado, desliguei. Antes eu tenho que falar com outra agente, né? Ó, estou desligando a linha do meu lado aqui em Uganda. Beleza, fui lá e desliguei. E aí eu preciso solicitar a esse outro agente desligar a linha do lado dele. Então, pegar o telefone, vou ligar para ele e vou solicitar, olha, para a gente fazer a manobra de isolação da intervenção tal, do SG tal, o que quer que seja, eu solicito a você desligar ou desenergizar, nesse caso vai ser desenergizar, a LT Uganda Alemanha Circuito 1. Aí o agente do outro lado vai confirmar a manobra que eu estou solicitando e vai executar a manobra que a gente fez aqui, ele vai executar do lado de lá. Independente da configuração do barramento dele lá. Eu não quero nem saber qual é a configuração do barramento dele lá. Se ele vai ter que abrir um disjuntor, 2 disjuntores ou 3 disjuntores para desligar a linha. Eu aqui tive que abrir 2. Se lá vai ter que abrir 1, 2 ou 3, é com ele. Eu vou pedir para ele o quê? Desenergizar a linha. Ó, solicito a você desenergizar LT Uganda Alemanha Circuito 1. E vou aguardar ele fazer a manobra. Beleza? Todo mundo entendeu essa parte? Todo mundo está acompanhando o meu raciocínio? Legal. E o meu colega, lá na minha empresa, o outro agente, ele já fez a manobra. Observaram que a tensão que estava em 500 kV agora foi para 0? Perfeito. Ao Zerou. mesmo tempo, só que eu não vou confiar só no sistema de supervisão e controle, certo? Eu vou esperar ele me dar o retorno. Agora, às 19 horas e 21 minutos, foi desenergizada a LT Uganda Alemanha Circuito 1 aqui na SE Alemanha. Aguardo aí você para os próximos passos da manobra. Ah, beleza. Então, ele desligou lá mesmo. Tudo coerente. O que eu estou vendo no sistema de supervisão e controle está coerente com o que o colega me falou, que desenergizou a linha. Legal. Então, desligamos dos dois lados a linha está desenergizada sem tensão. Qual é o próximo passo, Luiz Carlos? Qual é o próximo passo? Você deu a sugestão certa. Bloquear e colocar cartão de segurança. Mas será que não falta alguma coisa antes de bloquear e colocar cartão de segurança? O que ainda falta? Olha o que está acontecendo no sistema de supervisão e controle e me diz qual vai ser o próximo passo. Perfeito. O Daniel Gama respondeu aí, ó. Abrir as seccionadoras. Então, beleza. Quais seccionadoras eu vou abrir? Ó, o Luiz Carlos sugeriu, naquele exemplo que a gente estava dando, ele sugeriu a seccionadora 9523 e a 9521. Mas vamos ficar aqui no simulador, que a gente aqui vai conseguir ter uma melhor apresentação da manobra que a gente está realizando. Então, que seccionadoras eu vou abrir agora? A 13 e a 17. Não. Por que eu falei 13? Não. A 13 ou a 113? Não, tem que abrir a... Não, abri a seccionadora 111 e a Concordo com 123. você.
O Daniel falou Concorda? 113, 121 e 123. Ah, desculpa, é que está para baixo aqui. Ficou para baixo aqui. Eu rolei o chat para cima e esqueci de rolar para baixo. Tá, então vamos lá, ó. Ih, rapaz, foi disputado isso aí, ó. O Daniel falou 113, 121 e 123. Já o Celso falou a 111 e a 123. Correto? Isso, 111 e Então vamos. 123. Tá. Vamos começar. E ó, teve outro palpite aqui também, ó. Ana Beatriz falou 121 e a 113. Ok. E a 111 e 123, Gabriel Vieira. Legal. Vamos colocar alguns desses cenários que vocês falaram, tá? Vamos começar. Do Luiz aqui. Luiz. O Luiz Luiz. falou 1, 2, 3. Uhum. Depois 1, 2, 1. Uhum. Depois 112, 112 eu não sei. 112 não tem, deve ser 112 nem tem. Deve ser a 113 que ele falou. Tá. Acredito que do Luiz seja isso aqui. Isso. Beleza. Do ponto de vista das seccionadoras. Agora, sim, primeiro fala para eles, assim, frisa para eles onde é o serviço. É para ficar. Eu ainda não queria entrar nesse detalhe. Tá. Vai ficar muito complexo, mas depois a gente vai botar. Não vou dizer ainda exatamente onde é o serviço. Mas é na linha de transmissão, o serviço. É na LT. Mas vamos lá. Abrindo essas seccionadoras que foram abertas aí. A linha está isolada? Ó, perguntaram aqui, é só o disjuntor 11 que vai ter manutenção? Não. A manutenção é na linha. Eu quero desligar e isolar a linha. Nem vai ter serviço nos disjuntores, imagina. A Ana Beatriz falou aqui, ó. Falta a UGA 11 e a UGA 13. UGA 11 e UGA 13. UGA 13 eu nem vi, Ana Beatriz. Cadê a UGA 13 aí? Não, deve ser 111, 113. Tudo Vocês têm que, não sei se vocês estão com dificuldade de ver o número. Deixa eu ver se eu dou mais um zoom aqui. Mais um pouquinho de zoom? Beleza, já dá melhorar. Faltou falar as seccionadoras do disjuntor UGA 1. Gente, eu não estou vendo esses disjuntores que vocês estão falando, não. Estão falando, ó. Seccionadora UGA 11 e UGA 13. Não tô entendendo esses equipamentos que vocês estão mencionando aí. Lá em cima. Aqui é 111. Aí é 111. Aqui é 11. 113. Em cima da barra 2. Aqui? Será que é o do reator? Será que é o do reator lá, Sandro? É. Olha lá o reator. Tá. Esse disjuntor, ele está aberto ou fechado? Disjuntor? Está aberto. Aberto. Então, já está aberto, certo? Então, beleza. Então, o reator 1... Aqui, ó, essa linha. Oi? Não, é o Gabriel que está perguntando qual linha. Essa linha aqui, ó. Está isolando essa linha. Só a linha. Uganda, Alemanha, circuito 1. Tá. Aí a Ana Beatriz falou, ó, mas as seccionadoras estão fechadas do disjuntor, do reator. Certo. As seccionadoras do reator estão fechadas. É verdade. Já vou informar a vocês. O reator, ele não é um caminho elétrico para uma reenergização. Olha lá o reatorzinho aterrado lá, tá vendo? As 3 fases dele lá aterrado, ó. Na estrela lá. Tá vendo lá debaixo do 01, Ana Beatriz? Ele tá até aterrado, ó. Então, o reator não vai ser uma fonte de reenergização aí. O disjuntor, tá. UGA 17, não precisa ser aberto também? É a seccionadora da saída de linha aí, Sandro, perto da chave de... Isso aí.
Tá, vamos. Ok, abrimos, né? Vamos botar aqui, precisa ser aberto também, ok. Qual a conclusão que a gente chegou até agora? Ó, a gente abriu bastante seccionador aí no Abriu terminal. Tem No coisa terminal aí. julgando. Fala aí, Celso, que eu acho que você ia falar o que eu queria que eu queria que fosse destacado. Abriu coisa demais aí, Abriu seccionador coisa demais. demais. Isso. Quer ver, ó? Pecou por excesso. Pecamos por excesso, isso. Vamos lá. Vamos pensar o seguinte, ó. Isolado tá É, demais. ó, se eu quisesse trabalhar entre as seccionadoras UGA 17, UGA 111 e UGA 123, essa isolação aí, se eu abrisse e bloqueasse cartão, tava maravilhosa, tá ótimo, tá? Se eu quisesse trabalhar aí. Mas tem alguns detalhes que a gente tem que levar em conta. O meu serviço é na linha. Então, primeira coisa, eu vou isolar a linha. Então, eu vou pedir ao Sandro para corrigir essa isolação. Ó, a primeira coisa que eu vou fazer é, em princípio, eu vou fechar a seccionadora 17. Pode fechar, Sandra, 17. Isso, beleza. Pode fechar também a seccionadora 113. Beleza. Pode fechar também a seccionadora 121. Legal. Aí eu vou perguntar, tem caminho elétrico da barra 2 para a linha, com essa isolação que está feita aí? Pelo diagrama, Pelo diagrama, não. Então, já garanti que não vai ter uma reenergização pela barra 2, vindo da barra de 502 para lá, beleza? E pela barra 1? Tem caminho elétrico da barra 1 para a linha, através do disjuntor 9628? não. Também não. Então, já garanti que não vai vir. Preciso abrir mais alguma seccionadora aí, na subestação Uganda? Se eu quiser Não. isolar a linha? Não preciso. Não preciso. Viu só? Então, a gente tem que isolar os pontos que são necessários. Se a gente isolar demais, é pecado? Olha, não é pecado. Se a gente quisesse fazer aquela isolação, abrir tudo quanto é seccionadora aí que estava aberta, né? Abrimos 5 seccionadoras, não é pecado a gente fazer isso. Porém, quando eu abro uma seccionadora, eu sempre tenho que levar em conta que, na hora da manobra de normalização, essa seccionadora ela pode não fechar adequadamente. Ela pode se danificar e não fechar. Então, quando eu faço uma manobra de isolação, eu tenho que... Não é que eu vou economizar os pontos de isolação, mas eu vou abrir os pontos, eu vou abrir as seccionadoras necessárias. Essa seccionadora é necessária, essa seccionadora é necessária. Se eu chegar à conclusão aí de que a 17 é necessária, eu também abro ela, sem problema nenhum. Mas se não for necessário, eu não abro. Eu deixo fechado. Eu não mexo. Entenderam o meu ponto? E isso aí, pessoal, é muito importante, porque a seccionadora ela tem um mau hábito de desalinhar. Tá? Então, você manobrar a seccionadora desnecessariamente pode dar isso que o Quaraci falou. Na hora que você for fechar, ela não fecha. E aí alguém vai chegar e falar, para que você abriu essa seccionadora? Entendeu? E isso pode gerar desconto de PV, pode gerar um monte de problema, porque você manobrou seccionadora demais sem necessidade. Tá? Então, embora não seja um pecado, não seja errado, mas pode trazer uma consequência indesejada para a operação. Não para a segurança do pessoal. O pessoal vai trabalhar feliz da vida. Ih, tá tudo aberto aqui, olha que festa que a operação fez para a gente. Ficou tudo aberto aqui, seccionador, que maravilha. Mas se ela não fechar depois, aí a gente pode ter que responder, explicar, e não é fácil explicar. Aqui, Quaraci, deixa eu dar um exemplo prático bem crítico disso aqui. Ó. Vamos supor que o pedido seja exatamente esse, seccionadora UGA 123 e 111, aberta, bloqueada cartão de segurança, o cara vai trabalhar na linha e vai trabalhar aqui no vão, beleza? Mas aí o operador proativo veio aqui e fez isso, abriu a seccionadora aqui também. Na hora de voltar, essa seccionadora aqui não fecha. Eu consigo voltar com essa linha?
Não tem jeito. Essa linha não volta. Não volta mesmo. Só se conseguir fechar a seccionadora. Aí vai chegar lá para o proativo e vai falar assim, queridão, por que tu abriu a seccionadora? Ah, porque eu achei que era legal, por segurança. Tá tudo na conta dele, entendeu? Entendeu? Então, a gente tem que fazer uma análise técnica. Não temos por que, assim, ser econômicos e nem ser generosos. A gente vai abrir o que é necessário. Vamos analisar com calma, tranquilos. E todos os pontos que forem necessários, a gente vai abrir. E o que não for necessário, não vai abrir. Vai ficar na mesma posição. Ok? Legal. Bom, abri a seccionadora 111, abri a seccionadora 123. Está isolado, pessoal? A linha está isolada? Não. O Thiago falou que tá, hein, Celso? Vocês têm que chegar num acordo aí. Ó. O Felipe falou que não. Não está isolado, pessoal. Por dois motivos. Pela NR10, não. Não tá, é. Por dois motivos, tá? Primeiro motivo. Lembrando que eu preciso bloquear e colocar cartão de segurança, etiqueta, tudo, sinalização nas seccionadoras 111 e 123, e a gente ainda não falou sobre isso. Mas vamos supor que agora sim, beleza. Eu fui lá no campo, botei cadeado, bloqueei, coloquei cartão na seccionadora 111 e na 113. Tá isolado? Ainda não. E por que, Ana? Por que Ana não tá, Ana Beatriz só está Beatriz? fazendo assim. Ana Responde segurou, aí. travou a tecla lá no dislike. Por que não, Ana Beatriz? O que eu não posso me esquecer nesse caso aí, gente? De onde pode vir tensão? A pergunta chave é essa. De onde pode vir tensão? Essa é a questão. Alguém se arrisca? Não é uma linha de transmissão? Quantos terminais tem uma linha de transmissão? Ó, o reator não é, Felipe. Obrigado pelo seu palpite. O reator não é. Ele está até aterrado ali, tá vendo? Ó? Tá vendo o símbolozinho do aterramento? Passa. Do outro cliente. Da outra usina. Exatamente, Celso. Do outro agente. No outro terminal. Outro terminal. Lembra? Exatamente. Tem um terminal lá na Alemanha. Ele também é uma fonte de tensão. Isso é uma linha. E se essa linha tivesse 3 terminais? Tem linha que tem 3 pontas. Tem linha que tem 3 terminais. Eu tenho que me preocupar em isolar os 3 terminais. E se essa linha é uma linha de uma distribuidora que ao longo dela tem 7, 10 subestações ao longo dela conectadas? Eu tenho que me preocupar se vai estar isolado nos 10 ramais que tem essa linha. Concorda comigo ou discorda? Concordo. Todos os caminhos possíveis de reenergização, eu tenho que estar preocupado. E lembra-se que quando eu solicitei lá outro agente, eu solicitei a ele desenergizar. Em algum momento eu solicitei ele isolar? Realmente não pediu para isolar, não. Não pedi para isolar ainda. Então, desliguei do meu lado, solicitei ele desenergizar lá do lado dele, ele desenergizou, eu vi que tirou a tensão da linha, eu isolei aqui do meu lado, mas eu não pedi ainda para isolar do lado dele. Então, vou pegar o telefone e vou falar, fulano, terminei a isolação aqui do meu lado, da LI, da LT, Uganda, Alemanha, circuito 1, às 19h38, e gostaria de solicitar a você isolar a LT, Uganda, Alemanha, circuito 1, na SE Alemanha, ou na SE Alemanha e nos ramais tais, onde quer que seja, vou pedir para ele isolar, onde é a responsabilidade dele isolar, e vou aguardar ele me dar o retorno dessa isolação, ok? Ele vai fazer a manobra lá do lado dele, nos terminais, onde quer que ele tem que manobrar para isolar, e ele vai me dar um retorno. Agora, se agora, às 19h39, eu concluí a isolação da LT Uganda Alemanha Circuito 1, da minha responsabilidade, dos meus terminais.
ou só no terminal da Alemanha, se não tiver nada no meio. Ele vai me dar a conclusão dessa solicitação. Beleza. Aí sim a linha está isolada nos extremos, entendeu? Por isso que a gente fala, né? A linha tem que ser desligada e isolada nos extremos. Se eu disser para vocês que, às vezes, em situação real, um operador ele pode esquecer de isolar lá do outro lado, o que vocês diriam para mim? Às vezes o operador fica tão focado na manobra aqui do lado do terminal dele que às vezes esquece. Viu como é fácil a gente esquecer? A gente aqui já não estava percebendo nada. Então, vou repetir. Vocês acreditam que é possível que nós, operadores de sistema, percebamos que tem outro terminal na linha que precisa também ser isolado? Passou despercebido, esquecemos. Não percebemos. Essa é a pergunta. Vocês acreditam que isso é possível? Vocês acreditam, ou vocês acreditam assim, não, ninguém nunca, isso nunca aconteceu, né? Ninguém nunca esquece a linha de transmissão, todo mundo sabe, tem que desligar, isolado, nos extremos e tal. É possível. Realmente é possível, entendeu? Então a gente tem que estar muito ligado no planejamento da manobra, no passo a passo da manobra, para incluir todos os passos, ok? Beleza. Então, é um jeito. Deixa eu também agora, hein, Sandra? Essa parte que eu vou falar agora, ela já é um pouco mais avançada, tá? Aí eu vou falar do trabalho lá no meio da linha, tá, Sandra? Beleza. Vamos supor, pessoal, normaliza aí a configuração, por favor, Sandra. Tá. Beleza. Perfeito. Vamos refazer agora o raciocínio. Aqui o... Botar o megawatt e atenção. Enquanto o Sandro coloca as grandezas ali, agora a gente vai aprofundar um pouquinho esse exemplo que a gente deu. Mas eu não vou exigir de vocês não, que já é um pouco mais avançados que eu vou falar agora, só para vocês entenderem como é que funciona na prática. Imagina que o serviço é uma troca de uma cadeia de isoladores numa torre lá no meio da linha. Não tem serviço na SL Gundam. O meu serviço é lá no meio da linha. E eu é que vou fazer o serviço lá. Minha empresa é que vai fazer o serviço. Lá no meio, lá pelo meio da linha. Lá no meio do mato desse aí da vida. Olha o que eu posso fazer para isolar. Olha que interessante. Que esse arranjo que está apresentado aí, o arranjo em anel, ele me possibilita fazer. Eu posso fazer a seguinte manobra. Coordeno com o NS, coordeno com outra agente, né, o início das manobras. Depois que está tudo autorizado pelo ONS, combinado com outra gente, eu começo as manobras. Então, eu vou abrir o disjuntor UGA11, o DUGA11. Vou abrir o disjuntor DUGA12. Beleza? Vou observar que a minha carga na linha vai zerar, vai ficar só com tensão. Vou solicitar ao outro agente a desenergização da LT, o GAN da Alemanha Circuito 1. Legal. E olha a isolação que eu vou fazer agora, hein? Eu vou abrir a seccionadora UGA 17. Show de bola. E vou fechar o disjuntor DUGA 11 e DUGA 12. Para eu fechar esses disjuntores aí, DUGA 11 e DUGA 12, eu tenho que coordenar com o NS, tá? Essa manobra de fechamento de disjuntores é a complementação de BEI. Vou solicitar ao outro agente isolar a LT UGA Alemanha Circuito 1. Lá do outro lado, o cara vai isolar também. Do outro lado dele lá, no terminal de Alemanha. E vou, com isso, abrir, bloquear e colocar cartão de segurança na UGA 17. Não pode esquecer, né? Abrir, bloquear e colocar cartão de segurança na UGA 17. E com isso, eu consigo isolar a linha para o cara trabalhar. Concordam comigo ou discordam? O cara vai estar trabalhando lá no meio da linha. Está isolado ou não está?
está isolado. E, além de eu conseguir atingir o objetivo, que é entregar a linha isolada para o cara que vai trabalhar lá no meio, lá na torre, eu também consigo trazer uma maior confiabilidade para o barramento de 500 kV da SL Uganda. Por quê? Eu abri a seccionadora 17 e fechei os disjuntores. Então, eu completei esse barramento. Eu estou com um arranjo mais confiável. Agora, Aí o se- Daniel pergunta. Ah, tá bom. Ele perguntou. Daniel pergunta. Mas dessa forma, não pode ter corrente vindo da barra 1? Sim. A corrente que está vindo da barra 1, ela vai passar pelo disjuntor 12, vai fluir pelo disjuntor 11, vai chegar lá na barra 2. Mas será que ela vai atingir quem está trabalhando lá no meio da linha? Em outras palavras, eu tenho caminho elétrico da barra 2, da barra 1, da barra 2 para a linha. O que você acha, Daniel? Tem um caminho elétrico? Não tem. Não tem caminho elétrico, entendeu? Exatamente. Por quê? O cara não está trabalhando nesse trechinho aí, ó, que vai estar energizado. Ó. Observa que, vamos chamar isso aí de cotoco de linha? Esse cotoquinho aí, ó, entre a seccionadora 17 e os disjuntores 11 e 12, tem um cotoquinho que vai ficar energizado. Mas o cara não está trabalhando aí, o cara me pediu para trabalhar lá no meio. E eu, no planejamento, eu determinei que, como ele vai trabalhar lá no meio, eu posso fazer isolação só pela seccionadora 17. Então, o cara trabalha lá no meio, eu trago uma maior confiabilidade para o meu barramento e fica tudo bem para todo mundo. Fica bem para o cara que vai estar trabalhando, que vai estar trabalhando com segurança. Eu tenho uma confiabilidade maior para os equipamentos que estão aí, ligados a essa barra 1 e barra 2 de 500 kV. E ainda consigo diminuir os descontos de parcela variável. Legal, né? Porque quando eu complemento esse BEI, eu consigo ter uma atenuação do desconto da parcela variável. Pode falar, Sandro. Deixa eu fazer uma pergunta aqui. O Quaraci falou o seguinte, que quando ele fechou os disjuntores 11 e 12, ele aumentou a confiabilidade do sistema. Por que ele aumentou essa confiabilidade? E aí, dá um exemplo. Ver se vocês conseguem dizer isso com exemplo. Por que aumentou a confiabilidade quando eu fechei o disjuntor 11 e 12? Vocês conseguiram alcançar isso, perceber isso? Essa pergunta do Sandro é que a gente quer ter a certeza se vocês entenderam por que aumenta a confiabilidade. A Ana Beatriz deu uma resposta... Beleza. Uma Essa resposta resposta é verdadeira. Esse bilhete é verdadeiro. Mas... Ainda não está tão específico quanto a gente gostaria. Mas é esse caminho aí, ó. Ela até acrescentou, Sandro. Porque a linha vai ter 2 disjuntores. 3. Qual linha vai ter 3 disjuntores? A linha que está isolada? A outra. Isso aí. A de baixo. Exatamente, viu? Isso aí. Isso aí, beleza. Perfeito. Só para a gente ter certeza que todo mundo alcançou, Sandra, essa tua pergunta foi muito boa, né? Esse teu ponto foi muito bom. Só para a gente ter certeza que todo mundo alcançou essa ideia. Ó, nessa configuração que a gente está aí agora, eu tô com a linha Uganda Alemanha circuito 1 isolada, certo? Vamos supor que um desses 3 disjuntores aí desarme. Pode ser qualquer um deles aí, Sam. Desarmou esse aí. Opa! Desarmou o disjuntor de UGA 11. Observem que eu não tive nenhuma consequência para a linha Mali Uganda circuito 1. Essa linha de baixo, ó. Ela continuou ligada. Olha que beleza. Mesmo abrindo aquele disjuntor lá, ela continuou ligada. Perceberam? Agora, fecha o disjuntor 11, Sandro. Beleza. Vamos supor que o trip tenha sido no 12. Olha, incrível. Mesmo eu tendo trip no 12,
a LT malha Uganda 1 continua ligada. Eu consigo manter ela ligada na barra 1 em operação, de boa. Show de bola. Pode fechar o 12. Agora, vamos supor que o meu trip foi no disjuntor 9628. Nessa configuração, mesmo com esse trip, eu também mantenho a Mali Uganda circuito 1, essa de baixo aí, ó, ligada à barra 2. Eu estou com os dois disjuntores fechados, o 12 e o 11. Conseguiram ver? Ó, eu alimento a linha de baixo pela barra de cima. Viu só? Conseguiram ver? Então, o fato de eu estar com todos os disjuntores do barramento de disjuntor e meio fechado, me dá essa confiabilidade, mesmo eu tendo o equipamento isolado. Legal? Pode fechar, por favor, o 9628, Sandra. Show. Vamos agora fazer aquela outra isolação que a gente fez, para a gente ver como é que ficaria. Ó. Pode fechar isso aí. Beleza. Legal. Se eu fizer essa isolação aí, que está na tela agora, eu isolo a linha também, vocês viram? Só que eu impedi um trecho do barramento aí. Eu impedi dois disjuntores. Eu não estou mais só impedindo a linha. Eu estou impedindo a linha e dois disjuntores. Qual é a consequência? Se eu tiver um trip no disjuntor 9620, vou de baixo aí, Sandra. Se eu tiver um trip no disjuntor 9628, ó, se eu tiver um trip desse, o que aconteceu aí agora? Eu perdi também a LT Mali Uganda circuito 1. Entendeu? A LT ficou sem caminho elétrico. Exatamente, Beatriz. Isso aí, a de baixo. Exato. Então, aí é que mora a vantagem de eu fazer a isolação pela seccionadora 17, pela saída da linha. Isso. E deixar o anel completo. O barramento aí de disjuntor e meio completo. Eu ganho confiabilidade operativa quando eu faço isso. E não tenho nenhum prejuízo à segurança. Porque o cara vai lá, vai estar trabalhando com a mesma segurança que estava trabalhando na outra configuração. Entendeu? É uma questão técnica. Então, e mais uma vez aqui, a gente só abriu o que era necessário. A gente só manteve desligado, energizado, o que era necessário. Entendeu? Todo mundo alcançou esse pensamento? Alguma dúvida nesse ponto aqui? Show de bola. Então, se vocês estiverem fazendo uma entrevista de emprego, né, qualquer coisa assim, se alguém fizer essa pergunta para vocês, como é que eu isolo essa linha aqui? Como é que eu isolo essa linha? Aí a primeira pergunta que vocês têm que fazer é, onde vai ser o serviço? O serviço vai ser no meio da linha? Ou o serviço também vai ser dentro da subestação? Dependendo de onde for o serviço, eu não preciso isolar os disjuntores. Eu posso só manobrar os disjuntores para isolar a linha, e depois eu fecho eles de novo e deixo o barramento completo e a linha isolada. Entendeu? Mas aí depende de onde vai ser o serviço. Ok? Se eu também tiver serviço em um dos disjuntores, por exemplo, se eu também tiver serviço em um dos disjuntores, ou nesse cotoco aí, da chave 17 para baixo, não adianta. Eu realmente vou ter que abrir os dois disjuntores, isolar os dois disjuntores além da linha. Perfeito? Todo mundo alcançou? Fica à vontade, Sandra. Eu vou colocar uma outra subestação aqui, só para falar uma coisa para vocês, que é o seguinte, quando eu quero isolar alguma coisa, eu vou fazer com transformador, porque com transformador é mais fácil vocês entenderem. Quando eu falo que eu quero isolar um equipamento, vamos supor que eu quero isolar esse transformador aqui, que está sem nome aqui. Eu quero isolar esse transformador. Quero trabalhar nesse transformador e quero trabalhar nesses capacitores.
tá? O meu serviço é esse. Vou trabalhar nos capacitores e no transformador. Como é que eu penso a isolação disso aqui? Eu olho para os locais ou os equipamentos que sofrerão intervenção e eu parto para os pontos de isolação mais distantes, contudo, sem isolar outra função transmissão. Eu posso isolar, inclusive, um disjuntor, mas não uma função transmissão nova. Exemplo, vamos nos ater aqui no serviço no transformador. Está vindo tensão de onde? De dois locais, daqui e daqui. Todo mundo entendeu? Vamos esquecer esse terciário aqui por enquanto, que não vai vir tensão daqui. Mas a tensão chega por aqui e por aqui. Então, eu parto de onde eu vou trabalhar para cá. Ó. Primeiro lado. Opa, primeiro ponto é o ponto mais distante que eu posso isolar. Por quê? Se eu passar para isolar para dentro da barra, eu já estou isolando outra função transmissão. Então, meu ponto de isolação é aqui. Mas vem tensão daqui também. Ok? Então, eu vou caminhar para cá. Poderia isolar por essa aqui, mas o disjuntor é disjuntor do transformador, não é uma nova função transmissão. Então, eu passo direto e vou isolar por aqui. Não posso ir mais para frente, porque senão eu vou pegar a barra, que é outra função transmissão. Vamos para o outro lado. Saí do ponto que vai sofrer manutenção, sigo para cá, poderia isolar por aqui, não poderia? Aí já entra aquele caso que a gente trabalhou. Se eu isolar por aqui, eu garanto confiabilidade. Se eu não vou trabalhar nesse trecho, vou trabalhar só no trecho aqui, aí o ponto de isolação é esse. Vocês conseguiram entender? Observa que ele não está fazendo a manobra aí, não, tá? Não estou fazendo tá manobra. Ele está falando só de ponto de isolação. Tá? É. Conseguiram entender isso aí? O que eu quero que vocês entendam é como eu vejo os pontos de isolação. Eu parto do local onde vai ter manutenção e sigo pelas rotas, pelos caminhos de energização, até o ponto mais distante de isolação, sem, contudo, abarcar outra função transmissão. Por que eu vou até o último ponto, o ponto mais distante? Porque se eu isolar por aqui, por exemplo, por esse ponto, e eu tiver um problema nesse disjuntor no retorno, eu não posso trabalhar nele porque eu não pedi ele. Tá? Então, por isso, eu isolo por aqui. Porque aí esse disjuntor vai estar dentro da isolação sem prejuízo qualquer, só tem benefício. Tá? Então, de novo, saio do ponto onde vai ter a manutenção, sigo pelos caminhos de energização até o ponto mais distante de isolação, sem que eu inclua uma nova função de transmissão que não vai sofrer manutenção. Se vocês entenderem isso, vocês fazem qualquer isolação em qualquer sistema tranquilamente, tá? E aí tem que entender o conceito de função transmissão, que é importantíssimo, e as limitações dessa função transmissão. Sabendo isso, você pode trabalhar com manobra à vontade, tranquilo. Só precisa saber isso, tá? É igual a música do Legião Urbana, que só precisa de 3 acordes. É a mesma coisa, entendeu? É isso aí. Muito bem, Sam. Sam, tem alguma subestação aí que tem um transformador, mas sem terciário, assim? Sem coisa pendurada no terciário? Tem. Pode abrir aí, que eu já vou adiantar. Ah, beleza. Esse aí, ó, legal. Então, a gente está aí com esse AT1 na subestação. Qual é essa subestação? Pode diminuir, pode diminuir o zoom. Isso, está ótimo. Perfeito. Não, está ótimo. Subestação Kenny, ó. Temos aí o AT1. O que a gente vai trabalhar com vocês agora? Se eu quiser só desligar o AT1, não quiser desenergizar ele, eu vou, por exemplo, só abrir o disjuntor 618. Ó, abre o disjuntor 618, Sam. Beleza, ó. O que vocês observem agora? O trafo está desligado. O trafo, como função transmissão, não está mais funcionando. Ele não está mais fluindo carga por ele.
Ele só está energizado pelo lado de alta, pelo lado de 500 kV, nesse caso aí. Ele tem uma corrente de magnetização, né, no primário, mas ele não está ligado. O tráfego está desligado, beleza? Se eu quiser desenergizar o tráfego, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que abrir o disjuntor 9628 e 9638, beleza? Então, se eu abrir os dois lados, lado de alta e lado de baixa, aí eu digo que o transformador está desligado. Desculpa, perdão, falei errado. Desenergizado. Agora o transformador está desenergizado. Beleza. E se eu fizer agora o contrário? Se eu mantiver os disjuntores do lado de alta abertos e fechar o disjuntor do lado de baixo. Então agora o tráfego está energizado. Só que dessa vez pelo lado de baixa tensão. Então, está ligado? Não, não está ligado. Está exercendo a função dele? Não, não está. Mas está energizado pelo lado de baixa tensão. Pegaram esse conceito? Ligado. Bota aí, Sandro, ligado. Ligado. Beleza. Desligado. Desenergizado. Cara, só um segundo, que alguém pediu aqui para participar, só não. Tá, vamos lá. Desenergizado, peraí. Abre o lado de alto para desenergizar. Eu estou aqui numa coisa na imagem. Foi. Desenergizado, agora está desenergizado. Energizado pelo lado de alto. Pronto. Está energizado pelo lado de alto. E ligado. Fecha o lado de baixo para a gente ligar, por favor. Ligado, ok? Conseguiram pegar esses conceitos de tráfego? Ligado, desligado e energizado? E desenergizado? Perfeito. Isso já vai aí no simulador. É muito melhor de ver isso do que na apresentação de PowerPoint. Perfeito. Vamos então voltar para o nosso PowerPoint. Alguém está com alguma dúvida? Ah, tá. A Ana Beatriz colocou aqui, ó. E a Ana Beatriz quer isolar. 9621, 9633 e... Bota lá, por favor. 9621, 9633 e... Perfeito. E seccionadora 683. Esse C aqui está errado, mas é isso, mas está faltando alguma coisa. Está faltando seccionador aí, Ana Beatriz, para a gente isolar esse tráfego. Eu estou entendendo que você quer isolar o tráfego de disjuntores, não é? Está faltando isolação aí. É o tráfego, ok. Está faltando isolação aí, está faltando seccionadora. Esses pontos que você mencionou não são suficientes. 681. O Celso te ajudou. Isso. Agora sim, Ana Beatriz. Foi um corte e cola aí que está errado. Tá? Isso. Agora a Ana Beatriz te ajudou. Agora o Celso te ajudou aí, Ana Beatriz. Então, para eu isolar o AT1, entendeu, né? Para eu isolar o AT1, pelo lado de baixo, ó, eu tenho duas barras no lado de baixo aí. Eu tenho a barra A e a barra B. Então tem que abrir as duas seccionadoras, isolar pelas duas. Bom? Show de bola. Então, 4 chaves aí, manobrando essas 4 chaves, eu isolo o AT1. Vamos seguir em frente na nossa apresentação? Disjuntores também, ok. Show de bola. Então, podemos avançar aí, Sandra? Esse ponto. Então, só para a gente finalizar aqui, ou ir para o conceito, né? O seccionamento na NR10 é abrir os dispositivos de seccionamento, como disjuntores ou chaves, para interromper o fluxo de energia para a instalação. Então, a gente precisa garantir que esses disjuntores ou essas seccionadoras, de fato, foram abertos, foram desligados. Vamos em frente. Vamos pular esse slide, que a gente já viu esse conceito lá no simulador. Legal. Então, as seccionadoras, elas conectam e desconectam os equipamentos aos barramentos ou a outros equipamentos. E podem manter o equipamento eletricamente isolado de partes energizadas do sistema. Esse conceito é muito importante que a gente está apresentando aí.
Vocês devem ter observado que, para a gente fazer isolação, a gente trabalhou sempre até agora com seccionadores. Eu jamais posso garantir a minha isolação apenas num disjuntor aberto. Por que que eu jamais posso me garantir a minha segurança só com um disjuntor aberto? Porque esse disjuntor, ele é um dispositivo que ele pode se abrir e se fechar com um comando indevido, com uma baixa pressão de SF6, com uma baixa pressão de óleo hidráulico. Qualquer que seja o motivo, esse disjuntor ele pode ser fechado inadvertidamente. Então, apesar dele ser um equipamento importante para a minha manobra, o disjuntor ele é um equipamento inútil para me garantir a isolação. Para garantir a minha isolação, eu preciso de uma seccionadora. Ah, mas e se for um disjuntor de 13.8 kV que a gente retira do nicho? Então, deixou de ser um disjuntor só. Eu desligo o disjuntor, eu abro o disjuntor e eu arranco ele do nicho. Então, observa que ele não é mais um disjuntor agora. Eu tirei ele do nicho. Eu fiz uma desconexão elétrica desse disjuntor. Então, daí ele pode ser considerado uma isolação. Então, gente, disjuntor não é isolação. Para que seja uma isolação, eu preciso de uma seccionadora, eu preciso de abrir jumpers, abrir trecho, desconectar. Eu tenho que garantir que aquilo ali não vai fechar, entendeu? Ou eu abro um jumper, ou eu abro um link, ou eu tiro o disjuntor do nicho, se esse disjuntor foi aquele tipo de disjuntor de nicho que eu coloco e retiro do nicho. Mas eu tenho que garantir que a minha segurança não vai depender só de um disjuntor. Ficou claro isso? A questão das seccionadoras, a importância delas nas isolações. E a maioria das vezes, a minha isolação vai ser pelas seccionadoras. Raramente, assim, eu vou abrir um jumper, eu vou abrir um link. Raramente eu vou tirar um disjuntor de nicho. Um pouco mais frequente, né? Mas, em geral, eu vou usar seccionadoras. Beleza, vamos lá. Aí, gente, a gente está mostrando para vocês por que que a seccionadora ela é efetivamente um ponto de isolação. Porque numa seccionadora, eu não apenas consigo abri-la, mas eu também consigo fazer um bloqueio nessa seccionadora. Tá vendo esse modelo de seccionadora aí na alavanca? Ó? Eu coloco a alavanca na posição aberta e eu vou lá, eu pego um cadeado e ó, bloqueio com cadeado essa seccionadora nessa posição. Então, eu boto um cadeado lá, tiro a chave e a chave está agora comigo. Ninguém, nem alguém que vá lá, nem um cara que está no dia de fúria e quer matar o colega de trabalho vai conseguir ir lá e manobrar essa seccionadora. Tem gente que A chave está consegue. comigo. A chave está comigo, não. A chave está comigo. O bloqueio serve para isso, entendeu? Eu garanto que ninguém vai chegar lá, nem mesmo de forma intencional, e vai manobrar essa seccionadora. Porque tem um cadeado lá que está na minha posse. Só se o cara colocar uma arma na minha cabeça, me der um tiro e pegar a chave. Aí sim. Mas, fora isso, tem lá um cadeado, um bloqueio. Além do bloqueio, que é o cadeado, eu também coloco ali um cartão de segurança. Observou a imagem do cartão de segurança? Ó? Olha o que está escrito nele. Perigo, não remova esse cartão. Equipamento em manutenção. Aí está lá escrito, ó, quem colocou o cartão, o motivo, é o documento tal, é uma intervenção tal. Por isso que tem um bloqueio nessa seccionadora. O equipamento tem alguém trabalhando, tem uma vida de uma pessoa dependendo desse bloqueio. Então, essa é uma medida que a gente toma quando a gente bloqueia e coloca o cartão de segurança, que aí sim, quando a gente faz o bloqueio e a colocação dos cartões de segurança, pode não ser cartão de segurança, tá? Pode ser uma etiqueta, pode ser um outro tipo de sinalização que a gente coloca ali, esse é só um exemplo, mas tem que ter uma identificação, quem colocou aquele cartão, por que que ele não pode ser retirado, ninguém mais pode meter a mão nisso, só quem colocou é que tem que tirar, depois que tomar as precauções que o serviço acabou e tudo mais, ok? Então é assim que funciona. Coloca um bloqueio e pendura um cartão. Show de bola. Aí está isolado, vamos em frente.
Outro passo importante aí na NR10. Antes de iniciar os trabalhos, ou seja, mesmo depois de bloquear e colocar cartão, ainda é necessário verificar, com o uso de equipamentos de medição adequados, que não há mais tensão na instalação. E isso vai garantir que a instalação está, de fato, desenergizada. Então, olha só como que é importante a gente conhecer a NR10. Mesmo depois de eu fazer todos esses passos, identificar o equipamento, determinar os pontos de isolação, abrir disjuntores, abrir seccionadores, bloquear e colocar cartão, olha o que mais a NR10 fala e exige. Constatação da ausência de tensão. Eu preciso, por meio de medidores, por meio de equipamentos de medição adequados, garantir que está desenergizado. Como que eu faço isso? Bom, tem algumas maneiras de eu fazer. Uma maneira que é muito comum é que está aí no próximo slide. Ó, eu uso um detector de tensão. Depois que eu isolei tudo, eu pego um detector de tensão como esse, que está aparecendo aí na imagem, e aproximo do equipamento em que eu pretendo trabalhar. Ainda não vou trabalhar, não. Eu pretendo trabalhar. Então, eu aproximo esse detector de tensão. Se tiver alguma tensão nesse equipamento, que eu já acredito que está isolado, eu não vou passar um detector de tensão antes de isolar. Eu acredito, eu confio que está isolado, eu acredito que está isolado, mas eu vou cumprir a NR10 e usar o detector de tensão. Então, coloco lá. Não é para dar nada, né? Não é para identificar nada. Mas se, porventura, ocorreu algum erro, aconteceu alguma coisa e ainda tem a tensão naquele equipamento, o detector de tensão, ao se aproximar, ele já vai dar essa indicação. E há ainda tensão naquele equipamento. Então, esse é o passo da NR10, verificação da ausência de tensão. E não precisa ter contato, tá? Só de eu aproximar o detector de tensão, não precisa encostar lá, não. Só de eu ir aproximando ele do equipamento, mesmo dentro de uma distância de segurança, o detector de tensão já me identifica que se tem ou não tensão naquele equipamento. Vamos em frente. Então, já isolamos, já colocamos o detector de tensão, não tem tensão ali. Ainda assim, tem essa pergunta. Como eu vou impedir que tensões induzidas ou surtos de tensões causem acidente durante os serviços? Quando eu falo assim, ó, tensões induzidas ou surtos de tensão, vamos voltar para aquele exemplo da linha, só para vocês entenderem a pergunta, ok? Vamos voltar para aquele exemplo lá da... como é que é? O GAN da Alemanha, né? Botar o coisa de novo. Boa. Show. O GAN da Alemanha, circuito 1. Show. Faz a isolação aí na linha. Faz a isolação na linha, pode fazer a isolação na linha, já estamos na etapa de isolar. Linha isolada, né? Linha isolada. Show. Linha está isolada, pessoal. Já coloquei o detector de tensão aí embaixo da linha, no trecho isolado, e já vi que não foi detectada tensão, tem ausência de tensão. Constatei a ausência de tensão. Aí a pergunta é, como que eu posso impedir que uma tensão induzida nessa linha ou um surto de tensão venha machucar alguém que está trabalhando? O que é tensão induzida, pessoal? Ó, pensa que eu tenho outros equipamentos nessa mesma subestação, ou pensa que eu tenho essa linha correndo numa torre com outro equipamento do lado. Olha a indução que pode ter. Eu posso induzir uma tensão nesse trecho que está isolado. Pode cair uma descarga atmosférica numa linha grande, centenas de quilômetros. Eu posso ter um tempo ruim no meio lá, uma tempestade, cair uma descarga atmosférica. Então, A Ana Beatriz respondeu aí para você. Isso. Esse é o sentido da pergunta, entendeu? Tensões induzidas ou surtos de tensão é isso. Aí já foi respondido. Fechando a seccionadora 10. Quem concorda com a Ana Beatriz? E pode fechar? É. A pergunta principal é, pode fechar ou não pode fechar? O que a Ana Beatriz fez está certo ou está errado? Posso fazer esse... Aqui,
Ou vai Posso dar fazer esse, alguma zebra? posso fazer esse aterramento aí ou não? Pode. Celso falou que pode. Posso, isso aí. Então, a NR10, ela preconiza que após a constatação da ausência de tensão, a gente também tem que se preocupar com o aterramento. Há risco de uma tensão induzida? Há risco de uma descarga atmosférica? Vou trabalhar na parte ativa do equipamento? Vou subir na torre, vou meter a mão no cabo, vou, né? Então, tem que aterrar, entendeu? Nesse caso aí. Todo mundo pegou esse ponto? Todo mundo pegou a resposta da pergunta aí? Pegaram, né? Legal. Então, vamos falar agora sobre o aterramento. Volta para lá? Volta para a apresentação. Show. Então, como eu vou impedir? Com a instalação de aterramento temporário com equipotencialização dos condutores. Então, o que a gente está falando aí, pessoal? Eu vou pegar os condutores e vou aterrar. Todos os condutores e vou aterrar. Se eu tenho 3 fases, vou aterrar as 3 fases. Entendeu? Vou ter que fazer um aterramento nas 3 fases para eu poder fazer o trabalho. Aí diz assim, ó, caso seja necessário, deve-se realizar o aterramento temporário dos condutores para garantir que eles estejam em equipotencialização, reduzindo o risco de tensões induzidas durante os trabalhos. Por que caso seja necessário? Porque alguns serviços, de fato, eu não vou precisar aterrar. Imagina, assim, você, sério? Sério. Em alguns serviços eu realmente não preciso aterrar, não tem necessidade de aterrar. Eu chego à conclusão de que eu não preciso fazer um aterramento. Por quê? Porque eu quero só isolar a linha, mas vou trabalhar lá dentro da sala de controle, dentro do relé, numa coisa que eu não vou ter contato com a parte ativa do equipamento, por uma série de fatores. Em geral, é necessário aterramento. Pode não ser necessário, mas em geral vai ser necessário. Então, vamos considerar, sim, que a gente sempre vai ter necessidade de alguma maneira aterrar o equipamento. Ok? Vamos partir do princípio que é necessário. Que a maioria dos trabalhos a gente tem acesso ao equipamento físico, né? Mete a mão lá no cabo condutor, sobe no transformador, sobe no disjuntor. Então a gente precisa aterrar nesses casos. Então vamos partir do princípio que a gente vai sempre aterrar. Em alguns casos não vai ser necessário? Não. Mas vamos partir do princípio que, em geral, é. Então, quando eu faço o aterramento, eu elimino o risco de as tensões induzidas fazerem mal para quem está trabalhando. Ou tensões induzidas, ou até mesmo surtos de tensão. Vamos em frente aí. Então, para eu fazer o aterramento temporário, eu uso esse dispositivo aí, ó, que é o cabo de aterramento. Do lado direito, que é um cabo, né? É um cabo com 2 conectores, né? De um lado e um do outro. Do lado direito aí da imagem, a gente vê um conector. Você consegue passar o mouse, Sandro, no conector do lado direito? Do lado direito? Do slide? Conector do lado direito do slide aí. Que está mais à direita aí. Que é o conector que vai embaixo. Estou vendo o meu mouse aqui, não? Não. Se alguém estiver vendo. Engraçado que eu não consigo passar ele para cá, para a apresentação. Ele não aparece na apresentação. Consegue colocar... Peraí, deixa eu tirar a apresentação aqui e voltar com ela. Peraí. Dá para ver o mouse, mas está pequeno? Não acredito. É só um pontinho isso? É aquele pontinho vermelho ali? Não, não, não. Não, né? Peraí. Agora eu estou vendo. Ah, não. É o meu mouse que eu tô vendo. Ele está atrás do slide. É. Apareceu. Agora foi. Agora sim. Legal. Esse conector que está à direita aí, Sandro. Isso, esse aí, tá vendo? Esse conector aí, o que a gente faz? Conecta ele na malha de aterramento. É o primeiro passo. Conecta esse conector embaixo na malha de aterramento. Depois, com esse bastão, a gente vai conectar esse outro conector aí, ou esses outros conectores,
nos cabos lá na parte ativa onde a gente quer fazer o aterramento. E aí eu vou fazer esse aterramento, essa conexão por meio do bastão, girando ele aí, ó. Vai acertar ele lá no conector, vai conectar o cabo ao equipamento, vai girar e vai travar esse conector lá em cima. Então, Pessoal, lembre-se sempre, primeiro eu conecto embaixo e depois eu conecto em cima, tá? Não pode ser na ordem inversa. Se você conectar primeiro em cima, antes do cabo estar conectado à malha de aterramento, o que vai acontecer? Conseguiram pegar? falei isso ontem para vocês lá. O aterramento, a gente quer garantir que... Para levar uma corrente... lambada da rede. Já foi uma lambada, isso aí. Perfeito, Celso. Só para a gente nivelar, né? Para todo mundo entender. Quando eu faço o aterramento, eu quero garantir que uma corrente que eventualmente está ali no equipamento por causa de uma tensão induzida não vai passar por mim, certo? Eu quero garantir que essa corrente ela passe pelo cabo de aterramento. Então, se eu conectar o cabo primeiro em cima, enquanto ele não está conectado na malha de aterramento, o meu corpo vai ser o caminho entre a tensão induzida, que está lá, e a terra. Concordaram comigo agora ou não? É verdade. Então, primeiro embaixo, isso é muito importante. Teve gente que já tomou lambada assim, né? Como o Celso falou. Até morreu. Por causa disso, por causa desse erro. Primeiro conecta embaixo. Beleza. Depois conecta em cima. Legal? Nessa hora. Uma outra coisa importante aqui, ó, desculpa aí, Coraci, te interromper. Tranquilo, vai lá, não fica bom. Chamar a atenção de vocês o seguinte, olha só o cabo, vê se vocês conseguem entender. Aqui, ó, vem lá da terra, ó. Ele vem, aí dá uma subidinha aqui, tá? E ele dá uma voltinha aqui e volta para cá. Aí daqui desse cara aqui, ele vem para cá, ó. Chega nesse aqui e desce para esse. Por que ele faz isso? Porque ele, com um aterramento só, ele aterra as 3 fases. Mas é economia? Não. É porque, além dele criar uma equipotencialização da fase com a Terra, ele está criando uma equipotencialização entre as 3 fases. Porque vai que você conecta um cabo por fase, você fica com 3 cabos. Se acontecer de um cabo romper, ou um cabo ter um mau contato, você pode ter um potencial entre as fases por conta da indução. Então, se você interliga as 3 fases, você coloca elas no mesmo potencial. Elas estão equipotencializadas entre elas, além de estarem equipotencializadas com a malha de terra. Entendeu? Por isso é desse jeito aqui. Isso aí. Muito bem, Sandro, bem colocado. Nem sempre é possível, né? Não. Pensa numa subestação de 500 kV, onde tu vai aterrar 3 fases numa subestação de 500 kV. Tu não vai... Muitas vezes você não tem um cabo assim que possa trazer essa equipotencialização no cabo. Então você faz essa equipotencialização na malha de terra. Entendeu? Então, mas esse aqui é muito usado na distribuição, né? Na rede de distribuição, isso aqui realmente é muito útil, muito interessante. Vamos avançar. Eu também posso fazer o aterramento por meio de chaves de aterramento. Lembra lá aquela chave UGA10? Que vocês falaram para fechar, para aterrar? Que a Ana Beatriz falou ali. Então, é essa chave aí, ó. Tá vendo? É uma lâmina que eu conecto a terra ao circuito que eu estou querendo aterrar. Já está isolado. Perceberam? É um conjunto que já vem na seccionadora. Então, vai para colocar o desenhozinho, isso aí. Beleza. Aqui, isso é um cabo para cá, cabo para terra. Legal. Tem um cabo para lá. Ok. Eu quero aterrar, ó, essa parte que está à direita aí, ó.
está para dentro, digamos assim, para a direita. Mas na realidade são 3 chaves, né? Uma para cada fase, né? Isso aí. Aí está mostrando uma fase só. Isso. É só para o pessoal entender como que é uma chave de aterramento no campo. Como que funciona a chave de aterramento. É uma lâmina de terra que a gente chama aí, ó. Ela fecha ali, ó, no contato da seccionadora e você aterra para dentro ali. Ok? Perfeito. Vamos à frente. Então, resumindo o que a gente falou, né? Se eu não tiver aterramento, qual o risco que eu vou estar correndo? Choque elétrico, lesão por arco elétrico, danos ao equipamento também, porque se eu tenho um aterramento adequado, eu consigo, mesmo num surto, ainda minimizar os danos ao equipamento, explosões, incêndios e falhas no sistema. Então, o aterramento ele é importante do ponto de vista da NR10, principalmente pela segurança das pessoas, mas também porque ele é algo que agrega segurança também aos equipamentos. Gostaram, né, da figurinha ali? Ó. Pessoal, podem Muito botar a bem. presença já lá, tá? Isso. Vamos aproveitar esses 5 minutinhos, Sandro? Eu já para por aí. Não, pode Vamos lá, aproveitar. então vamos em frente. Então vamos em frente. Pode passar um slide aí. Legal. Então, quem vai trabalhar no sistema elétrico, ele precisa de um treinamento de segurança. E é obrigatório fazer, por exemplo, o treinamento de NR10. Se você for trabalhar numa empresa que trabalha com parte elétrica, você vai ter que fazer o treinamento de NR10. Se você for trabalhar com alta tensão, você nem vai fazer só o NR10 básico. Você vai fazer o NR10 básico e o NR10 CEP. Então, é muito importante que quem vai trabalhar tenha esse conhecimento que a gente está passando para vocês agora, né? Mas não só esse, mas todo um treinamento específico da NR10. E só conhecer, só para ter um diploma? Não. A gente também precisa estar engajado nessa questão de segurança. A gente precisa ter consciência do que a gente está fazendo. E de que, se a gente não seguir o que está lá na NR10, se a gente não seguir os procedimentos de segurança, a gente vai estar comprometendo a nossa segurança e a segurança de terceiros também, dos nossos colegas e de outras pessoas. Então, a gente tem que estar sempre pensando em executar o trabalho de uma maneira segura. Mesmo que tenha alguém no nosso pé, alguém no nosso cangote, querendo que o equipamento volte, querendo que o equipamento seja feito reparo, mesmo que tenha muito dinheiro envolvido, nada é mais importante que a nossa segurança. Então, a gente precisa parar, pensar e ver se nós temos a segurança para fazer o serviço. E aí a gente segue em frente. Então, o treinamento da NR10 e outros treinamentos que fazem menção, né, que dizem respeito à segurança, eles devem criar em nós uma cultura de segurança. Não é só algo que, sou obrigado a fazer NR10. Não. Encarem essas oportunidades como momentos em que você vai colocar a sua cultura de segurança num patamar mais elevado que ela está. Então, isso é importante para que todos os pais de família que vão trabalhar, pais e mães de família, que vão trabalhar, ou pai e mãe de pet, seja, ou de planta, né? Que quem quer que esteja te esperando em casa, né? Que você possa voltar para casa saudável, depois de realizar seu trabalho com segurança, tá bom? Então, isso é bem importante. Acho que dá para a gente parar por aqui, Sandro. Deixa eu ver qual é o próximo slide. Não, dá para parar aí. Perfeito. É. Aí vai falar de EPIs, né? É. É claro que os EPIs são necessários, né? São importantes, fazem parte dessa cultura. Pode avançar um pouquinho mais aí, só para a gente ver. Perfeito. Aterramento adequado. Já vimos também essa parte aí, falamos bem. Ou por chave de aterramento, ou por cabo de aterramento.
Como impedir a alteração dos pontos de isolação e aterramento? Aí essa parte fica para a próxima aula, né? Vamos até qual slide, Sandra? Tá? A gente considera que foi até aqui, nesse aqui, a gente para aqui, nesse. Show. Perfeito. Tá? Que é o slide, deixa eu ver aqui. É o slide 39. Que isso? Era para ir até o 89, eu acho, sei lá, 59. 50 e pouco. Mas tá bom, a gente consegue. É. Pessoal, todo mundo deu presença? Tá, eu Sim. vou falar só um negocinho aqui no final aqui. Quem esqueceu da presença aí, por favor, presença lá. Aproveitar um gancho aqui no que o Quaracy falou aí, que é muito, muito importante, importantíssimo. Quando a gente, principalmente no centro de operação, a gente começa a trabalhar e começa a pegar uma certa desenvoltura, achar que está tudo tranquilo, agora eu estou bem, eu sei. O que houve? Caiu? Achando que está tranquilo. Você começa a entender do negócio. Essa é a hora mais perigosa. Por quê? Porque se você não tiver a noção que lá do outro lado daquela telinha, e é muito fácil de confundir aquela telinha que tem o diagrama, igual a gente viu ali no simulador, confundir com videogame, você está se expondo ao risco. Você tem que lembrar que quando você abre um disjuntor, existe algo físico lá no campo, que pode explodir, que pode machucar alguém. Vai manobrar uma seccionadora, ela na tela do computador, ela sempre abre e fecha. No videogame, tudo funciona. No local, pode desalinhar, pode estar em carga, pode abrir em carga, pode derreter, pode pingar metal fundido em cima de uma pessoa que esteja por ali. Então, não esquecer que existe, mesmo você estando longe do perigo, numa sala de controle, com ar-condicionado, tranquilão, com a tua roupinha lá sem suar, não esqueçam que vocês estão manobrando algo real, lá no campo. E tem gente lá. E que essas pessoas têm família, que nem o Quaracy falou, às vezes é pai de pet, pai de planta, mas tem alguém para voltar em casa. Tem mãe, tem pai, tem criança. E a gente fala isso porque a gente sabe, e o Quaracy certamente lembra de situações, quando a gente está falando sobre essas coisas, de situações que pessoas não voltaram para suas casas, não tiveram essa oportunidade por algum erro pessoal ou de outro colega. Tá? Então, lembre-se disso para sempre se vocês forem seguir no setor elétrico ou qualquer área da eletricidade. A eletricidade é um perigo. A eletricidade mata. 70% dos acidentes registrados no Ministério do Trabalho levam à morte. 70% dos acidentes em eletricidade, a pessoa vai a óbito. Então, é uma quantidade absurda. A eletricidade não poupa, ela mata mesmo. E ela está em todo lugar. Ela está onde você não consegue sentir cheiro, você não consegue ver. Então, isso leva à grande necessidade de treinamento e atenção e estudo detalhado, não só para evitar PV, não só para evitar que você seja chamado a atenção, mas principalmente evitar que alguém sofra algum acidente no campo. Nunca se esqueçam disso. Se vocês forem trabalhar no centro de operação, atrás daquela telinha tem um mundo real, não é videogame, tá? E obrigado aí pela participação de vocês, desculpa passar um pouquinho do horário, tá? Tem alguém aqui, o Gabriel, só para deixar registrado, não sei, o Bruno Neto deu presença, mas ele está passando muito mal. Tá, tudo bem, beleza. Tá? Então, pessoal, se ninguém tiver mais nenhuma pergunta, se não tiver nada para complementar aí, a gente vai só por aqui, tá? Só dizer que foi uma excelente aula, excelente participação também, né? Todo mundo raciocinando junto aí. Isso é excelente, tá? Parabéns. Parabéns a todos aí, Quaracy, muito, muito boa aula, tá? Parabéns a todos aí pela participação. Agradeço aí.